Olá pessoal, esse vídeo é para quem está na verdade desmotivado com a vida, né? Diante de tanto conteúdo que nos é enfiado goela abaixo. Então, o que eu tenho para dizer é que a pessoa que está desmotivada, sem motivação, ela está sujeita a todos os dramas psicológicos do mundo. E que para você tirar uma pessoa do drama psicológico, você precisa ter algo acima que a puxe e dê algo que ela se apegue, se puxe para si para poder sair daquilo. Ter pelo que viver, ter algo maior a que reivindicar para a sua vida, ou seja, o idealismo que dê a essa pessoa uma motivação para essa vida inteira. Eu quero ser um ser humano verdadeiro. Eu, um ser humano verdadeiro, ele faz diferença no mundo. Em última instância, eu quero mudar o mundo, um pouquinho que seja, porque é o existir. Isso é chamado de um idealista. O idealista é um cidadão que pode até se abater, pode até viver uma crise, mas ele vai sair dela. Sabe por quê? Porque quando ele abre os olhos pela manhã e olha pela janela do quarto dele, ele vê uma boa razão pela qual pode continuar lutando. Eu não vou deixar de viver. Eu não vou deixar o mundo do jeito que eu encontrei. Eu não vou sair daqui do tamanho que eu era quando eu cheguei. Eu vou sair maior do que quando eu entrei. Porque o mundo vai ficar melhor, um pouquinho melhor, porque eu existi. Isso faz a diferença. Então eu posso dizer para vocês que esse eu idealista está dentro de todos nós é de onde vem a nossa capacidade de sermos motivados a superar os dramas da vida, superar as adversidades, porque é algo que justifica até o último respirar, até o último momento, até o último sopro de vida, é justificado por esse sopro de vida. Enquanto houver um sopro de vida, eu vou procurar beneficiar o mundo de alguma maneira. Eu vou procurar aquela palavra que alguém precisa ouvir, procurar levar aquele consolo que aquela pessoa precisa receber. Vou procurar conquistar aquele nível de sentimento que eu gostaria de conquistar. Enquanto houver vida, eu estarei lutando para ser um ser humano melhor, para buscar esse ideal. Ou seja, uma pessoa que tem o ideal é uma pessoa que tem protagonismo, que tem movimento próprio, que não é empurrado pelas circunstâncias. E aí ela começa a ter condição de ter realmente, de construir em si próprio qualquer coisa. Quem almeja os fins, almeja os meios. Pense que essa é uma geração que não precisa a gente falar aqui, todo mundo sabe, está nas estatísticas, é uma geração que sofre uma tendência à depressão, à melancolia coletiva. Por que será? Porque estamos sendo motivados pelo quê? É o que nós buscamos. Então, a primeira coisa que a gente teria que se perguntar sobre esse tema é o que eu quero ser. Eu quero ser alguma coisa, eu tenho uma meta que justifique alguma coisa na minha vida, ao que seja real, ao que seja preso, ao que seja as circunstâncias ou algo que dependa apenas de mim. Esse é o elemento fundamental para a gente começar a discutir quando fala desse assunto. Eu acho que se todos os seres humanos... Eu sempre dou um exemplo que deixa mais claro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um vaso com flores em cima de uma mesa que tem 3 pernas. Aí eu resolvo fazer uma experiência. Eu resolvo cortar as pernas dessa mesa. É muito provável que a mesa já trema e derrube o vaso no chão e se espatife. Vamos dizer que eu corte só uma perna e ele consiga ficar de pé.
porque caiu aqui a energia. Mas ainda assim ela vai ficar. Aí eu vou, corta a outra perna, aí não tem jeito. Aí vai tudo pro chão, o vaso se espatifa, não é verdade? Agora, antes disso, eu fizesse um furo no teto, colocasse um daqueles ganchinhos de samambaia de planta bem fincado, bem preso, e colocasse ali uma correntinha que prendesse o vaso que estava em cima da mesa. O ponto de apoio está lá em cima. Eu vou e corto uma perna da mesa. O que acontece com o vaso? Nada. Vou e corto duas. O que acontece com ele? Coisíssima nenhuma. Então, eu posso cortar todas as pernas da mesa e ele vai ficar de pé, porque ele só vai roçar na mesa. O ponto de apoio está em cima. Agora, pare para imaginar qual é o nosso ponto de apoio. Nós temos circunstâncias que nos prendem ao mundo, ou seja, uma profissão, amigos, uma situação financeira. Digamos que essas são as 3 pernas dessa mesa. Alguém vem e corta uma dessa perna. Alguém vem um rompimento, por exemplo, o divórcio, sei lá. Uma coisa forte na vida. Muita gente já se desequilibra aí. Alguém vem, corta o meu financeiro, minha vida entra no caos. A maioria das vidas se espatifa também com esse problema. Mas já houve na história homens que passaram por situações onde todas as pernas da mesa deles foram cortadas. O galo. E eles permaneceram de pé. Onde é que estava o ponto de apoio dessas pessoas? Acima. Tinha um ideal. Tinha algo que eles queriam conquistar. Queriam chegar lá. Então, independente das circunstâncias materiais, a gente não depende do mundo. E por isso, seja lá o que for que aconteça, que te mantenha de pé, saia maior do que você entrou. Seja a primeira coisa que a gente tem que considerar do querer, é querer ser de fato, é querer ser um ser humano completo, pleno. É a melhor coisa que a gente possa querer ser, tá bom? Muito obrigada.